indiscutível que um contribuinte que age contra a lei e usa de aproveitamentos indevidos por planejamentos tributários abusivos, cria distorções no mercado e ganha concorrência indevida. É indiscutível. Como também é indiscutível que uma autuação infundada sobre um contribuinte pode ou tirá-lo do mercado ou criar distorções em todo o processo de concorrência desse mercado. E o senhor citou um caso, e alguns deles aí, de empresas que estão ou ingressando em dificuldades econômicas em virtude desse tipo de autuação, ou tiveram seus nomes razoavelmente maculados no mercado, tendo em vista a suposição de que seriam empresas supostamente sonegadoras de tributos, quando na verdade não são. Então, é preciso que os procedimentos que aqui adotemos, ou que venham a ser adotados, e procedimento efetivamente é o que se espera, tenham dois propósitos básicos. O primeiro é assegurar competência, que até agora a Receita Federal não tem, para desconsiderar essas operações. Para mim, todas essas hipóteses de alegação de negócio indireto, simulação como inverdade, eu quero dizer, qual verdade? A verdade por correspondência? A verdade por consenso? A verdade por procedimento? Só o conceito de verdade já é muito relativo. Nós temos pelo menos 200 teorias para dizer o que é verdade. Eu preciso escolher uma. Vamos tentar passar pela mais óbvia, que é a verdade por correspondência. Isto é um copo, porque isso é um copo. Ainda que seja verdade por correspondência, a simulação não é só uma relação de verdade e falsidade, porque existe a situação do falso, e a simulação não é só isso. Então, eu quero dizer aos senhores que é preciso um espaço de liberdade. Ou seja, qual é o espaço de liberdade? Que o contribuinte tenha a opção, não de fazer uma declaração, uma autodenúncia, uma espécie de denúncia espontânea prévia, ou de gerar contra si provas, o que é absolutamente equivocado e contrário ao sentimento constitucional brasileiro, mas que ele tenha a opção de apresentar previamente as provas de uma operação que quer fazer e reconhecida e admitida pela Receita Federal por um órgão autônomo, independente e que não seja passível de mutações segundo a região fiscal, mas que tenha uniformidade de entendimento, que este órgão se expresse e diga que aquele planejamento pode ou não pode ser feito. E que se um fiscal, no âmbito de uma fiscalização, identifica um eventual planejamento tributário sobre o qual tem alguma dúvida, se é simulação, se é planejamento abusivo ou se é legítimo, que represente a sua delegacia para provocar esse órgão, e este órgão, dentro de um processo de uniformização, de entendimento para todo o Brasil, diga efetivamente se aquele planejamento é ou não válido, ou se deve ser ou não controlado à luz daquele modelo que tem sido examinado etapa por etapa dentro de uma lógica de continuidade e não de descontinuidade. Algo que, na verdade, a Receita Federal já faz com muita competência internamente e sem institucionalização. Eu quero dizer aos senhores que não existe um chamado princípio geral de abuso de direito na sociedade, nem no direito. Isso é uma absoluta, uma inequívoca incompreensão do que é um sistema jurídico. Se fosse assim, meus senhores, o bem maior da vida, qual é? É a vida, ou o patrimônio, ou a saúde das pessoas. Não obstante isso, está no artigo 5º uma regra específica, segundo a qual não há crime sem lei e não há pena sem lei. Se, obviamente, fosse algo tão óbvio ser o abuso do direito, como podemos aceitar que a fiscalização tipifique, qualifique e sancione o contribuinte sem lei prévia? Que é o que acontece, o que está acontecendo. Nós precisamos, com muita urgência, garantir o espaço de segurança jurídica que foi perdido. Uma norma geral antielusiva atende ao interesse público? Atende ao interesse público. Mas o grande interesse público é a segurança, é a certeza do direito. Isso é o grande interesse público. Um interesse por procedimento. Um interesse por confiança.
Porque investidores, e eu peço a todos, consultem essas Big Fours ou os grandes escritórios de advocacia e perguntem quantas vezes contribuintes estrangeiros ou nacionais tentam realizar negócios e desistem com temor do fisco brasileiro. Que não são sonegadores, não é que queiram sonegar. Temor de que aquela operação seja desconsiderada, seja discutida, seja levada ao conselho, sancionada com tributos e multas e juros a valores que, ao fim e ao cabo, impedem a própria atividade. Nós precisamos criar uma legislação de qualidade para garantir segurança, confiança e certeza jurídica. Porque é isso que garante a saúde de uma economia, é isso que garante um mercado sólido, é isso que garante um futuro do Brasil sem temores, mas com a segurança de pagamento de tributo de um lado, para que o Estado cumpra as suas funções sociais, as suas funções típicas, e para que os contribuintes saibam exatamente, com prévia lei, o que deve ser pago na sua justa dimensão. Por isso eu quero dizer aos senhores que os críticos de Alberto Xavier, de Sacha Calmon, ou de Paulo de Barros Carvalho, quando esses autores falam contra a interpretação econômica, ou falam em favor do princípio da atividade, da tipicidade e da legalidade, que se acautelem. Que se acautelem, porque a legalidade é o espaço de proteção do maior bem que o ser humano tem, que é a liberdade. E eu estou convencido, cada vez mais, que o tributo só o é se efetivamente coincide com uma receita pública cobrada, exigida, em conformidade com esse sentimento de liberdade que advém do cumprimento necessário de todas as limitações constitucionais ao poder tributário. Mas eu não quero ficar só em generalidades, não. Eu quero dizer aos senhores, e eu tampouco quero voltar a discussões específicas sobre onde se quer chegar com o alcance da cláusula do parágrafo único do artigo 116, que essa metodologia da causa do negócio jurídico pode ser muito bem alcançada por um procedimento que se garanta essa autonomia. E eu ofereço aqui a organização deste evento, com muito respeito, e o grande respeito que eu tenho pela Receita Federal, pelos seus agentes de administração e, especialmente, pela fiscalização, uma proposta que não quer, de maneira nenhuma, tolher o fiscal na sua atividade direta de controle, mas de garantir que este, com uma atividade totalmente vinculada dentro de um certo procedimento, que o seu controle venha a ser mantido, eventualmente, no próprio processo administrativo que venha a examinar essas provas, a consistência delas será tanto maior, e que o processo, dentro de todo esse caminhar, permita a ambos, fisco e contribuinte, uma certeza do direito aplicável. A minha proposta parte dos seguintes elementos. Primeiro, nós precisamos de um representante do contribuinte. Nós precisamos, junto ao Ministério da Fazenda, de alguém que possa receber toda uma série de sugestões, não de críticas, não é ombudsman, não é ouvidor, essas figuras já existem, mas de um representante do contribuinte que possa cooperar com a administração tributária na elaboração de leis, nas sugestões de mudança de legislação, no encaminhamento, portanto, dos pleitos dos contribuintes. Esse representante do contribuinte, que certamente não serei eu, até porque isso, quando faço esse tipo de proposição, estou longe de querer atuar nelas. Pelo contrário, é exatamente esse tipo de representante do contribuinte, como é hoje Fernando Serrano Anton, no município de Madrid, como foi Ferreiro Lapazza na Espanha, ou no México, ou em Portugal, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, como foi Donald Corby. Em vários países, grandes advogados deixam suas atividades ou sua vida acadêmica
para ser, por um determinado tempo, o representante geral dos contribuintes, que, junto com um grupo, se integra à administração tributária para elaborar e aprimorar a legislação específica.